Dá um sono, a gente fica com um soninho a mais, né? Oi, galerinha, tudo bem? Eu vou abordar aqui sobre as tonalidades naturais ou fundo de clareamento. A barbearia, né? Mas lógico que serve para barbearia, para cabeleireiro, né? Serve para todos. Tonalidades naturais, né? Básicas ou fundamentais. As cores naturais dos cabelos são dispostas em dois grupos, os castanhos e os loiros. Deixa eu ver aqui. Ó, a gente vê aqui, ó, do castanho claro pro preto, são derivados de castanho. Loiro escuro, né, ó, tudo loiro. Então, aqui tem duas divisões, os loiros e os castanhos, né? Essas são as cores representadas por uma tabela indicadora. Universal, o fundo de clareamento, os tons naturais. Do 1 ao 10 é universal em qualquer lugar do mundo. Do 1 ao 10. Então, fundo de clareamento. Quantos tons tem um cabelo? Do 1 ao 10. O meu deboche você vai entender. O que acontece? Vem fornecedor ou representante te vendendo um produto, falando que o pó dele ou o produto dele clareia 12 tons, 13 tons, 14 tons. Não existe. Falando que o produto dele é forte, isso não existe. Fundo de clareamento é do 1 ao 10, só. Lógico, você pega um produto, um exemplo. Você pega um produto, descoloriu 4 tons. Se você aplicar de novo no cabelo, vai descolorir mais 4 tons. E se você for passando, ele vai descolorindo cada vez mais. Não que aqui exatamente vai descolorir só 4 tons. Não. Vai depender da grossura da mecha. Pode ser que descolore 4 tons, 5 tons, 6 tons, 7 tons. Mas conforme você vai passando, ele vai descolorindo mais. Aqui ok, né? É chamada... Essa escala é a numeração. Essa escala de numeração é chamada de altura de tom, utilizada para a identificação da tonalidade do cabelo do cliente, pela altura de tom. Identificamos a intensidade da cor. As empresas fabricantes de coloração para cabelos procuram reproduzir o máximo possível dessa tabela. Porém, algumas possuem até 12 tons. As cores naturais também são chamadas de básicas ou fundamentais. Tonalidades naturais, básicas ou fundamentais. Dependendo de apostila do curso, a gente usa nomes diferentes, né? Mas tudo se refere à mesma coisa, tá? Preto. 2, castanho escuríssimo. 3, castanho escuro. 4, castanho médio. 5, castanho claro. 6, loiro escuro. 7, loiro médio. 8, loiro claro. 9, loiro muito claro. 10, loiro claríssimo. Você conseguiu entender que essas numerações, quando a gente compra uma caixinha, aí tá essa numeração? Isso antes do ponto. Ó, número, ponto. A gente está entendendo o que é antes do ponto. Primeiro número. Então é o fundo de clareamento que vai do preto ao loiro claríssimo. Daqui, ok? Ó, uma coisinha que aqui não está na apostila. O castanho médio. Você pegou um cliente, ele fala assim, só pinto a raiz de castanho médio, 4.0. Posso fazer luzes? Só que
com qual frequência ele pinta 4.0? Ele pintou a cada mês, a cada 30 dias, a cada 2 meses? Ou ele pintou a cada semana? Aqui, 4.0 mais 4.0 mais 4.0 vai ser a mesma coisa que ele ter passado preto. Porque o que são os castanhos? Os castanhos são derivados do preto. O castanho, ele tem um pouco do preto, só que mais diluído. De tanto ele passar, vai chegar no tom preto. Isso. Uma mulher, de tanto ele passar cor castanha, eu não passo preto, só passo cor castanha. Mas de tanto ele passar cor castanha, é a mesma coisa que ele passou preto, não vai mudar em nada. Tá? Um outro muito importante. Você está fazendo cabelo domingo à noite, num evento. Você trabalha com, às vezes, o cabeleireiro nunca trabalha com uma marca só. Às vezes ele trabalha com 2, 3 marcas, dependendo, ele gosta mais de uma, né? Gosta mais de outra. Você vai pintar um cabelo de um cara de castanho médio, 4.0. Só que no domingo à noite ou de madrugada não tem. E aí? Você tem todas as outras, menos 4 pontos. O que você vai fazer com isso? O caminho mais fácil, se você tiver todas as outras, o caminho mais fácil, o que acontece? Um exemplo, que a tinta tem 100 gramas. Todas as tintas têm 100 gramas. Você vai usar 50 gramas do 3.0, 50 gramas do castanho claro. Então você vai usar 50% de um, 50% de um mais escuro, 50% do mais claro. Vai dar o 4.0. Entendeu? E assim você pode fazer com todas as outras, né? Você precisa do 9.0. Você tem todas as outras, menos o 9.0. O que você poderia fazer? Usar 8 e usar 10. Isso. Simples, né? E te falar que as cores são criadas assim, tá? Eu falei pra você que do 1 ao 10 é universal. Mas tem uma diferença das cores que são nacionais e das cores que são internacionais. O platinado aqui no Brasil, o platinado branco que a galerinha faz, esse branco é no Brasil. Nos Estados Unidos, o platinado para eles é mais amarelado. Eles não deixam branco, é um tom mais quente. Lá eles gostam de tons mais quentes. Então, 10.0 importado, ele é mais quente. Um 10.0 fabricado no Brasil, ele vai ser levemente mais frio. Diferenças de marca para marca. Tá bom? Na prática, você vai vendo as marcas que eu uso, né? Da barbearia dá para comprar algo acessível que te entrega um resultado muito bom também. Aqui alguma dúvida? Não. Tranquilo, né? Você quer para que você tá? Tá tranquilo, professor, você que sabe. Vou continuar mais um pouquinho, Tá bom. tá bom? Reflexos e as nuances. Os reflexos é as cores que a gente chama de fantasia. O azul, o amarelo, o vermelho. Do 1 ao 10 não existe vermelho. Só que para fazer o vermelho, você tem que chegar no fundo de clareamento. Certo? Né? Mas o vermelho de cosmético é uma cor de fantasia. É a cor fantasiosa. O fundo de clareamento que ele está falando,
Quando a gente descolora esse cabelo, com pó descolorante, ele vai aparecer esses tons aqui embaixo. Aí com a estrela de Oswald, você vai aprendendo a amenizar esses tons, conforme o que você quer. Você vê que uma aula segue assim, né? Os reflexos ou as nuances são chamadas de cores fantasias, como um reflexo da moda. As cores fundamentais das colorações são representadas nas colorações, que possuem um ou dois números. Após a vírgula. A gente estava vendo antes da vírgula. Então, exemplo, 1 ponto ou 1.0. Agora a gente vai ver 1.1, 1.2. Tudo que é pós o ponto que é adicionada. Pode ser ponto? Pode ser vírgula? Pode ser barra? Pode, tá? Um exemplo, a cor fundamental 7, loiro médio. Olha aqui, ó. 7, não é loiro médio? 7, loiro médio. Quando acompanhada de outro número, haverá mais de uma cor na composição. E este será o reflexo da sua nuance. 7.4, na tabela dos reflexos. O número 4 significa cobre. Ó. Essa é a tabela dos reflexos. Tá vendo? 4, acobreado. Então você vai voltar naquela tabela. Este ponto vai ser o quê? Loiro médio. E se tiver ponto 4, vai ser o quê? Acobreado. Qual o nome? Ponto 2. Um ponto é? Preto. Ponto 2, preto mate. Preto mate, lembra que eu falei? É o preto que não deixa abrir para o vermelho. Então, quando a gente for comprar uma coloração na farmácia, a gente vai ler assim: o que vem antes do ponto e o que vem pós o ponto. Só que, exemplo, acontece muito isso. Loiro claríssimo, 10.0. Na farmácia vai estar assim: loiro claríssimo, loiro da sedução. Aí a cliente leiga acha que o loiro da sedução é só aquela marca dela. E na verdade não. O loiro da sedução, que é o nome como é 10.0. Mesma coisa. É a mesma coisa. Entendeu? É um exemplo, vai. Um preto 1.0. O preto Black Power. A mulher ou o homem vai comprar aquele preto, se acostumar no cabelo, achando que o preto Black Power é só daquela marca. E não. É 1.0. A gente tem essa leitura. Você vai na farmácia, uma marca, mas não tem outra marca ali semelhante, você sabe a numeração que você pegou, tá bom? Quando acompanhado de outro número, significa cobrar. Sendo assim, temos a cor do loiro médio acobreado. Vejamos a tabela dos reflexos. Ó, tudo que é ponto 0 é tom natural, ausência de reflexo. Eu te falei que 1.0, 2.0, 3.0 não tem reflexo, porque é só aquele pigmento. Se vai pintar uma barba de branco, ou a barba tá branca, ou o cabelo tá branco, você usa mais tom natural, ponto 0, tá bom? Depois, futuramente, a gente com tom de reflexo. O que vai pintar mesmo vai ser os tons naturais, terminação com 0. 0, tom natural. Ponto 1, cinza. O cara quer platinar o cabelo dele, normalmente vai ser 10.1, 9.1,
vai ser as cores que você vai comprar para platinar o cabelo dele. Ponto 2 é o esverdeado. Ponto 3 é o dourado. Ponto 4 acobreado. Ponto 5 acaju. Ponto 6 vermelho. Ponto 7 marrom. Ponto 8 violeta. Ponto 9 pérola. Às vezes acontece de estar assim a tinta, ó. 6 ponto, vai ser o quê? Loiro escuro. Loiro escuro. Tá, 6 ponto. 66. Então, loiro escuro e vermelho. O que acontece? Por que ele tem 2 vermelhos? Ele tem 2 vezes mais adição de vermelho naquela tinta. Se tiver vírgula, meio, 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 vermelho, 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 tem 3 vezes mais vermelho do que um só vírgula meio, um ponto meio. Tá bom? A intensidade dos reflexos pode variar segundo a quantidade de cores contidas naquela composição de uma coluna. Podemos ter 1 ou 2 reflexos compondo a cor. O exemplo pode ser puro, profundo, suave ou intenso. O que ele está falando aqui? Eu te dei exemplo de terminações em 0, de exemplos de terminação ponto meia e ponto 666. Mas pode existir um exemplo 10.12, pode ser. Aí você vai ler esse 5.5, 6 e 7, pode ter. Então você sabe que tem esses 3. Não, né? Eu no começo não decorei isso de imediato, não tem problema. Não decora assim. Não. O que eu falo? Eu acho interessante. Você não tá com caderno? O que eu acho interessante? Marca isso em um caderninho para você ter sempre próximo de você. Na hora que você for comprar algo, que você for tirar uma dúvida, ou que você estiver trabalhando, o cliente te fazer alguma pergunta, é legal você ter ali no caderninho, você dá uma olhadinha. Porque de início, eu mesmo para decorar, de imediato não decorei, tá bom? Demora um tempinho. Aí aqui é mais complexo. Ele vai te mostrar a diferença do tom de reflexo quando é puro, quando é profundo, quando é... Mas mais ou menos essa explicação que eu te dei, tá bom? Pigmentos presentes no reflexo. O ponto 1, eu não falei que é cinza? Qual pigmento tem dentro dele? O azul. O ponto 2, eu não falei que é o marrom, tem nele? O verde. O ponto 3, eu não falei que é o dourado? O que tem dentro dele? O amarelo. O ponto 4, eu não falei que é acobreado? O que tem nele? Laranja. O ponto 5, o que é acaju? É o roxo. Ponto 6, o vermelho? É o vermelho. Ponto 7, o marrom. Que tom é o marrom? O marrom é a mistura do azul, amarelo e vermelho. Isso acontece mais no feminino do que no masculino. A pessoa quer passar um tom chocolate no cabelo. Chocolate, marrom ou café. É muito semelhante isso aqui. Só que o tom marrom, ele tem vermelho na composição. Se ela passa algo com vermelho e amanhã ela pensa em fazer luzes, ela não vai conseguir. Então aí ela vê. Se ela quer se manter com marrom, com café com chocolate, ok. Mas se amanhã ela for fazer luzes, ela vai ter problema. Tá bom? Ó, do 1 ao 10, eu falei que o tom é bem universal, né? Essas numerações aqui
o nome deles e os pigmentos pode mudar muito de marca para marca. Aqui é... Vini, como que eu vou saber exato? Simples. Quando você for comprar uma tinta de coloração, você vai ler aquela caixinha e vai estar escrito. Vai estar escrito lá nela. De coloração marrom. Vamos ver se aparece aqui. Ó, marrom elegante. 6,3. Você viu que essa marca, ela não colocou ponto. Por que ela não colocou ponto? Para as pessoas acharem que é só ela que tem o marrom elegante. 6 ponto vai ser o quê? 6, loiro escuro. 3,5, dourado e acaju. Então ele vai ter amarelo e roxo. Não é interessante? Quando a gente lê a marca, tá bom? E assim, gente, é só legal a gente ter essas tabelinhas com a gente, dos fundos de clareamento e das nuances. E a gente lê todo o nome, porque às vezes aqui pode te levar para outro entendimento. Só que é legal ler a cor e observar o número. Alguma dúvida aqui? Não. Ah, tá. E aqui eu te falei que muda de nome para nome. Ó, eu confundia no começo, Flávio. Eu confundi o dourado, o pigmento embaixo e o... Eu confundia qual que era o amarelo. Até que eu tenho uma cliente que ela estuda essa parte de colorimetria. E ela queria, e ela estuda ao pé da letra. Então dourado é dourado, cobreado é cobreado. E ela me pediu, se eu não me engano, umas mechas acobreadas. Ela queria mechas sutis bem acobreado. Só que aí eu não lembrava se era amarelo ou laranja, por isso que é bom ter a tabelinha. Então quer dizer, cobre, laranja. Lembra lá do cabelo da Mariana Rui Barbosa? Mariana Rui Barbosa, que tom de cabelo que é o dela? É bem alaranjado. Tá bom? Alguma dúvida aqui? Não, né? Ó, ao passar por um processo de descoloração, o cabelo apresenta diferentes tonalidades, que são chamadas fundo de clareamento. A pigmentação natural, chamada melanina, existe em cada cabelo. É determinada pela genética e cuidados com os fios. Existem 3 tipos de pigmento, né? A eumelanina, feomelanina e tricocisderina. Aí aqui é mais preciso. Hoje eu não vou entrar tão técnico contigo, tá? Ó, tonalidades fundamental. Quando a gente... tonalidades fundamental. Aí aqui ele tá falando do fundo do clareamento. O que tem por trás das cores, né? Do preto, vai ter o azul, castanho escuríssimo, o vermelho. Isso aqui, você aprende a tecer, conforme o seu desejo, de Oswald. Tá? Oxidante. Água oxigenada é uma solução formulada à base de água e creme, porcentagem de peróxido de hidrogênio. O uso do oxidante na coloração tem o objetivo de colorir ou descolorir os cabelos.
Quer dar uma paradinha? Pode ir. Deixa eu ver. Vou tomar um café. Tá. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui, galerinha. Qualquer dúvida, manda aí pro pai Vini.